Eu comento de hoje, saindo direto do Enem, para falar agora como foi a redação dessa prova, a maior prova do Brasil. Você que está saindo olhando a prova falando, nossa, a redação foi muito difícil. Talvez possa ter sido um pouco mais difícil que outros anos, mas não foi um tema tão surpreendente. Talvez o tema em si, de fato, seja surpreendente, foi a publicidade voltada para as crianças, mas a maneira como a proposta foi montada foi de acordo com os parâmetros que o Enem normalmente já estabelece. Então, a estrutura da coletânea ela é muito tradicional, por mais que o conteúdo, de fato, do tema seja um pouco inesperado em determinados aspectos e em um outro aspecto. Tá? Caso você queira olhar o comentário escrito dessa redação, dá uma olhada no link aqui da postagem, que a gente tem um link lá para o nosso site, redaçãoautoria.com.br, que tem também o texto digitadinho bonitinho. Com relação à proposta em si, ela tem uma coisa de fato muito interessante, que ela destacar de maneira muito explícita a atuação de diferentes setores sociais, o terceiro setor, as ONGs, o segundo setor, as empresas, um embate muito grande sobre a viabilidade ou não do estabelecimento de uma publicidade específica voltada para crianças. Então, o primeiro texto da coletânea ele já direciona a discussão com a problematização voltada para isso e explica a resolução que consideraria abusiva esse determinado tipo de propaganda e mostra já o conflito que se teria. Por um lado, as ONGs defendendo esse determinado tipo de limitação a partir do momento que poderia existir algum tipo de desregulamentação na formação das crianças de acordo com o tipo de publicidade que se faz voltadas para elas, e por outro lado o segundo setor, ou seja, as empresas interessadas nesse tipo de publicidade, nesse tipo de marketing, aparecendo como opositoras desse tal projeto. E é daí que vai surgir normalmente tanto a possibilidade de problematização do tema, da gente mostrar onde estariam os buracos, no desencontro entre esses dois setores sociais, e ao mesmo tempo um projeto depois lá da nossa proposta de intervenção, que é fundamental que se tenha num tema Enem. Tá? Se a gente for olhar para o segundo e para o terceiro textos da coletânea, a gente vai conseguir ver no segundo texto sugestões de argumentação por comparação e por contraste, tentando ver como em outros países esse tipo de regulamentação ele existe e já dando sugestões de quais seriam os possíveis problemas, que é algo sempre importante que a gente pensar na redação do Enem, já que a gente precisa resolver alguma coisa, quais seriam os possíveis problemas ligados a esse tipo de regulamentação e esse tipo de publicidade. Então eu destaco o fato de que na Suécia e no Reino Unido, por exemplo, não se permite que publicidade voltada para crianças utilize os personagens famosos e tal, então o Mickey não aparecido no tipo de propaganda, pensando que eles poderiam causar determinado tipo de desconforto, determinado tipo de formação muito tendenciosa nas crianças desde cedo. E aí o terceiro texto joga a teoria que de fato explicaria isso, que mostra que a preocupação com a criança, com o adolescente, principalmente com a criança de fato, que tipo de consumidor nós vamos construir se desde cedo já os estamos influenciando por determinado tipo de consumo um pouco mais compulsivo ou não. As limitações, as regulamentações, elas estariam, a gente claro que vai discutir isso no texto, mas estariam se colocando de maneira a resolver esse problema e a pensar num tipo de consumidor ideal para o futuro. E aí desse embate, dos interesses das empresas, que vão, é claro, querer investir um pouco mais nesse tipo de publicidade, os interesses dos setores civis e das ONGs, ainda o papel da gente ver onde está uma solução que equilibre essas perspectivas. Tanto o interesse das empresas pode ser produtivo a partir do momento que não extrapole os limites dos direitos humanos com determinados tipos de influência muito prejudiciais, muito danosas às crianças, e por outro lado não necessariamente limitar o mercado, que pode ser uma coisa um pouco complicada. Então nisso a gente pode pensar em acordos entre as ONGs e as empresas e a fiscalização das empresas, das ONGs para determinados tipos de abusos, acordos do segundo setor com o governo e uma atuação de fato do setor, do primeiro setor mais efusiva em relação a isso, um pouco mais concreta, porque a gente consegue fazer uma proposta de intervenção que lidava com os três setores e resolvia o problema desse embate entre segundo e terceiro. Se você não atentou para isso, é importante que atente, porque a proposta de intervenção não é apenas uma proposta clichê, é importante que ela dialogue com maneiras que nós temos de propor questões no Brasil, e essa aliança entre os setores é o mais fundamental disso. Caso você esteja com mais dúvidas, dá uma olhada no link do nosso comentário por escrito, fala com a gente, entre em contato com a gente, que a gente tenta fazer a sua dúvida sumir, tá bom? Fiquem espertos para mais comentários de prova, que eles vão começar a pular sempre por aí. Abraço.